Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis Ucaton. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje fala sobre duas realidades que têm sido negligenciadas nos dias atuais. Por meio da parábola do rico e de Lázaro, nosso Senhor Jesus Cristo fala de duas grandes verdades da nossa fé. A primeira, do céu. A segunda, do inferno. E nesta parábola, Jesus deixa muito claro que o nosso destino último depende exclusivamente de como nós vivenciamos a nossa vida neste mundo aqui. Primeiro, é importante nós sabermos que, por conta do pecado original, pecado cometido por Adão e Eva, nós já nascemos destinados ao inferno. Por quê? Porque nascemos no pecado. O grande rei Davi, no Salmo 50 ou 51, dependendo da sua tradução bíblica, no versículo 7 ele vai dizer: ai de mim, porque eu já nasci pecador e a minha mãe me concebeu na iniquidade. Então, ou seja, já nascemos no pecado. E no pecado, se nós continuarmos e nós morremos nele, iremos para o inferno. Aqui, Davi não está falando simplesmente da nossa, vamos dizer assim, fragilidade humana. Davi está falando de alguém que já nasce nessa condição de condenado por consequência e herança daquilo que Adão e Eva fizeram, e de alguém que se entrega voluntariamente ao pecado e vive no pecado sem o arrependimento. Então, aqui nós podemos perceber, pela a parábola de Jesus, o ensinamento que Jesus nos dá, de que nós temos uma responsabilidade para com o nosso destino último. Veja o que diz Jesus. Vamos aprender com o próprio Cristo. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias banqueteava-se e se regalava. Então, havia um homem rico. O problema não é ser rico. Havia um homem rico que todos os dias se banqueteava. O problema não está em se banquetear. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Então, existia um mendigo, que todos os dias com fome se colocava à porta do rico. O problema não está em ser mendigo, ou a solução não está em ser mendigo. Ele continua dizendo: ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as feridas ou as chagas. Ora, aconteceu, isso vai acontecer com todos nós, com exceção daqueles que pela ocasião de Cristo estejam vivos. Ora, aconteceu que morreu o mendigo e ser levado, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, morreu o mendigo e morreu o rico. O mendigo foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ou seja, foi levado para o céu pelos anjos. Ele foi levado porque era mendigo? Ele foi levado simplesmente porque era pobre, morador de rua? Não. Ele foi levado porque tinha virtudes. Era pobre, mas tinha virtudes. Era um pobre que temia ao Senhor Deus. O rico morreu e foi levado para a sepultura. E estando ele nos tormentos, o rico, nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então veja, o rico foi levado para o inferno. Foi levado para o inferno porque era rico? Não. Foi levado para o inferno porque fazia festas? Não.
foi levado para o inferno porque era orgulhoso, prepotente, não se lembrava dos pobres, vivia a vida, entre aspas, como diz no ditado popular, que Deus, né, dava, no sentido de viver daquilo que ele achava que deveria viver. Claro que a vida que Deus dava aqui é um provérbio, né? Vivia a vida que Deus quer, como tem gente que diz também, mas não no sentido de ser a vontade de Deus, mas aqui para dizer que ele vivia como queria, né? Se esbanjando seus bens, vivendo daquela grande farra, né? Sem lembrar de Deus, sem lembrar do mundo espiritual, sem lembrar do fim último que está preparado para todos nós, que é a morte natural desse corpo, que é salário do pecado. Veja, por conta do pecado de Adão e Eva, todos nós iremos morrer. Como já disse, com exceção daqueles que se encontrarem aqui por ocasião da vinda de Cristo, como diz o apóstolo São Paulo na carta aos Coríntios. Vou lhes revelar um mistério, um segredo. Nem todos nós morreremos, São Paulo vai dizer. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E São Paulo estava falando exatamente da ocasião da parousia, ou seja, da vinda, da volta de Cristo, como está na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo, se eu não me engano, é no capítulo 4, né, que vai falar sobre a vinda de Cristo, e ele vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados, né? Serão transformados e levados ao encontro com o Senhor. Então, o nosso destino é esse. E ele não se preocupava com essas coisas. E continuou, né? Então, ele vendo, levantando os olhos do inferno e vendo, veja, o tormento do inferno será ainda maior, porque de alguma forma aqui Deus revela para nós que os que estarão condenados e os que já estão condenados conseguem de alguma forma contemplar a alegria eterna daqueles que morreram em Cristo Jesus. E ele diz aqui, versículo 23, e estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então, pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Então, o inferno, o tormento do inferno é um tormento que se assemelha a fogo, é uma espécie de tortura. E o tormento maior não é nem as chamas, o tormento maior será essa fórmula que Deus dará aos condenados de contemplar de alguma forma a felicidade eterna dos santos, dos justos, dos que morreram em Cristo Jesus. Denis, isto é uma, vamos dizer assim, crueldade, um requinte de crueldade da parte de Deus para com os condenados? Não. É uma forma de Deus revelar para eles o que eles deixaram de buscar, o que eles deixaram de receber, o que eles deixaram de desfrutar, né? A felicidade eterna. Os dois destinos são eternos, o céu e o inferno. E nós preparamos o nosso destino com aquilo que nós fazemos. Jesus diz que nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. O apóstolo São Paulo deixou muito claro em suas cartas que nós colheremos o que nós plantamos, que nós colheremos segundo a carne a corrupção eterna. Se nós andarmos na carne, colheremos a corrupção eterna.
Se nós andarmos pelo Espírito, nós seremos herdeiros do seio de Abraão, ou seja, do céu, da eternidade. Isso fica muito claro em todas as Sagradas Escrituras. Na nossa liberdade, Deus permite que nós tracemos o nosso destino último. É o que aconteceu aqui. O rico escolheu gastar os seus bens de forma incorreta, simplesmente se banqueteando e desfrutando da sua riqueza, desprezando o pobre, desprezando o necessitado. E Jesus é muito claro nisso. Jesus é muito claro. Os fariseus faziam isso com a prática religiosa. Pagavam o dízimo da hortelã, do cominho, do coentro. E faziam todos aqueles, vamos dizer assim, aparatos externos de uma vida religiosa, de religiosidade. Mas na verdade, Jesus vai dizer, vocês fazem tudo isso, mas esquecem de fazer o mais importante, né? Que é ter misericórdia e acolher, e ajudar, e socorrer os órfãos e as viúvas. Então, ou seja, sempre nós iremos ver que o nosso destino último é consequência, é fruto daquela forma que nós escolhemos viver aqui. E isso fica muito claro. Então veja, Abraão, porém, replicou, né? Abraão aqui, vamos dizer que seria a pessoa do próprio Deus falando, né? Só que Jesus dá, como estava falando com a comunidade judaica, Jesus fala de Abraão, que para os judeus já estavam num paraíso, e ali a presença de Abraão seria mesmo que a presença de Deus. Tanto é que Jesus vai dizer que muitos são chamados e poucos os escolhidos. E aqueles muitos que são chamados, os poucos que forem escolhidos, se assentarão em uma mesa e em tronos junto com Abraão, os patriarcas e os profetas. Então Jesus vai dizer aqui, Abraão, porém, replicou, filho, lembra-te de que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós, um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, né? Quando Jesus diz os que querem passar daqui para lá, não é os que desejarão o inferno mesmo depois que estão no paraíso. Não, é aqueles que, por exemplo, Lázaro, se Lázaro se compadeceu daquele homem e de alguma forma queria ajudá-lo a amenizar o seu tormento, ele não poderia passar de lá do céu para o inferno. Nem os de lá passar para cá, ou seja, nem os do inferno, depois de contemplar, né, a felicidade eterna que os bem-aventurados na visão beatífica de Deus estão vivendo, podem passar de lá para cá. Então, isso Jesus deixa muito claro. O rico disse, rogo-te então, Pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles para este lugar de tormento. Então veja, no inferno, o rico ainda conseguia contemplar, né? Ou melhor, ainda conseguia pensar nos seus irmãos, para que não fossem para aquele lugar. Veja que em vida ele não pensou nessas coisas, mas depois que estava no tormento, ele disse que meus irmãos não venham para cá, para lhes testemunhar que não aconteça que virem também eles para parar neste lugar de tormento. Abraão respondeu, eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, veja, Jesus está dizendo aqui, deixando muito claro, que aquela mentalidade espírita de que alguém reencarna e vem do mundo dos mortos para falar com os vivos,
Jesus está deixando muito claro que isso não é possível. Ah, Denis, e como tu explica que o santo tal, em tal lugar apareceu? Veja, é uma aparição, né? É uma aparição, é uma questão de uma visão. Como foi feito na transfiguração, que Moisés e Elias apareceram com Jesus. Então é uma visão, deixa-se muito claro que é uma visão. Deus concede a alguém uma visão espiritual. Não é que o morto vem, não é que a alma do morto venha, né? Incorporar em alguém e falar com alguém daquela pessoa. Não é isso, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Então uma coisa é uma visão, outra coisa é a pessoa sair de lá do mundo dos mortos e vir para o mundo dos vivos, né? Pessoalmente, e pior, encarnar-se, né? Encarnar-se na pessoa, né? Baixar em outra pessoa. Isso não é fé católica, né? Os espíritas acreditam nisso, mas nós não acreditamos. Não é fé católica, respeitamos todos, mas isso não é fé católica. Então ele diz, né? Jesus vai dizer, deixa eu encontrar aqui, Abraão respondeu, né? Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou, não, pai, Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Então Jesus vai dizer, Abraão respondeu-lhes, né? Aqui Jesus falando, usando a figura de Abraão, mas é o próprio Jesus nos ensinando. Abraão respondeu-lhe, se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Então Jesus está dizendo, olha, esse negócio de baixar uma alma desencarnada para orientar alguém sobre o mundo espiritual, Jesus está dizendo, isso não é possível, existe um precipício muito grande daqui para lá, de lá para cá, e ninguém passa. Porém, lá eles têm quem? Eles têm a igreja. Eles têm os anunciadores do evangelho. Ele tem os sacramentos, eles têm a missa, eles têm tudo aquilo que é necessário para que creiam e se convertam. Eles têm, por exemplo, o canal Denis o Católico, falando de Jesus e da sua igreja constantemente. Então, lar eles têm. Que eles ouçam essas realidades, a igreja, os missionários, os pregadores do evangelho, que busquem viver os sacramentos, mas não deixarei, não permitirei que os mortos voltem e reencarnem nas pessoas. Então, meus amados irmãos, essa aqui é duas realidades chamadas de novíssimos, né? A morte, o juízo, purgatório, o céu ou o inferno. Jesus hoje no Evangelho fala de duas realidades, o céu eterno e o inferno eterno. A alegria eterna ou o opróbrio eterno, como diz o profeta Daniel, né? A condenação eterna, o tormento eterno, como está aqui o rico sendo atormentado. E isso é uma realidade para nós. E nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos nos aproximarmos de Jesus para vivermos essa vida de bem-aventurados. E esta vida de bem-aventurados nós a viveremos seguindo os exemplos de Jesus, como diz o apóstolo São Paulo. Que vós tenhais em vós os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Deus abençoe você. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Cuidado. O céu é uma realidade. Cuidado. O inferno é uma realidade. E ambas são realidades eternas. Ou nós optamos pela alegria eterna, ou nós optamos pelo tormento eterno. E a decisão está em nossas mãos. Como diz o autor, né,
do Deuteronômio. Eis que eu ponho hoje em vossa frente a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Amém.